Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, Manhã Viva está no ar, que bom que nós estamos juntos, mas hoje eu quero começar diferente, contando uma historinha para você. É a história de um menino que tinha uma cicatriz muito feia no rosto e os seus amiguinhos nenhum queria sentar do lado dele na escola. Então reuniu o professor e falou com ele, olha, esse menino precisa sair da escola, ele não nos faz bem aqui. O professor levou para a diretoria e o diretor chegou à conclusão que não podia tirar o menino da escola. Mas ele podia, sim, perguntar e pedir para o menino ser o primeiro a entrar na sala, o último a sair. E assim, o menino aceitou com a condição dele contar para os amiguinhos uma única vez o motivo da sua cicatriz. E aí ele foi dizer que quando ele tinha em torno de 7, 8 anos, ele tinha mais 3 irmãos, um de 4, outro de 2, e uma irmãzinha recém-nascida. E a mãe dele, por serem muito pobres, passava roupa para fora. E aí um dia, esse menino, essa mãe, passando roupa, não sabe como, pegou fogo na casa. A mãe saiu correndo, ele pegou o irmãozinho mais novo pela mão, o de 6, a mãe pegou o de 4 e saíram correndo. Ele pegou o de 4 e o irmãozinho, a mãe pegou o de 2, saíram correndo para fora de casa. Quando viu, precisava voltar para pegar a bebezinha. Ninguém deixou a mãe voltar, aquele menino no escondimento, saiu correndo, pegou a sua irmã, sentiu algo quente caindo no rosto. E quando sentiu esse quente, pegou a sua irmãzinha e voltou com ela nos braços. E aí ele disse, vocês podem achar muito feia a minha cicatriz, mas em casa tem alguém que toda vez quando eu chego, passa a mão no meu rosto e agradece porque sabe que é um gesto de amor. Essa história hoje vem conduzir o nosso programa em tudo aquilo que nós queremos partilhar. O assunto de hoje é bullying. Como você acha e o que você acha que tem sido a causa desse grande mal, posso dizer, da nossa sociedade? O que você acha que pode ser feito para abolir essa prática? Você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, @Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós queremos convidar você para participar e fazer esse programa mais gostoso. Até mesmo se você já sofreu isso na sua casa, na sua família, partilha com a gente como que você superou, porque isso pode ser ajuda para muitas pessoas. Se você conhece alguém que está vivendo isso, já corre lá e manda mensagem, assiste o Manhã Viva hoje, que é para você, e com alegria nós vamos fazer esse programa acontecer. E com a gente, na nossa equipe, para nos assessorar e nos dar aí toda a direção para bem vivermos esse programa. Quem estará com a gente é a Roneida Contígio Couto, que é psicopedagoga. Muito bem-vinda, viu? Vai ser muito boa a nossa conversa. Também quem vai estar com a gente fazendo uma pipoca gourmet super gostosa, a cara já está bem convidativa, é a Valdene Duarte. Seja muito bem-vinda, viu, Valdene? E também a Flávia Ziviani está com a gente para fazer um jogo da memória das diferenças. Então, não perca não, porque tem muita coisa boa para a gente aprender juntos hoje. Eu já vou aqui juntinho com a Roneida, porque a gente quer saber qual é o que é. Vamos começar assim, o que é o bullying? Tá, então vamos começar explicando um pouquinho. O bullying são comportamentos que eles vão agredir uma outra pessoa. Existe o agressor e existe o que sofre agressão. Né? E ele pode ser não só físico, mas psicológico também. Então nós temos aí várias formas de agressões. E essas agressões, elas vão influenciar muito na formação daquela criança. Em comportamentos futuros, em comportamentos até modificados naquele momento, e que a gente precisa estar sempre alerta, principalmente os pais. E aí você disse que é físico, mas também psicológico. O psicológico seria mais ou menos que tipo de bullying? São as críticas feitas, são aqueles nomes pejorativos que eles dão para os colegas, né? Pode ser crianças, adolescentes, então é uma fase, né, de muitas críticas ali. Então aquela criança que ela é mais sensível, que ela é tida como a diferente, que ela não está inserida naquele grupo, que ela não possui aquelas características necessárias, daquele grupo. Geralmente elas são pegas para poder realmente
as crianças, os coleguinhas fazerem críticas e eles falam zoarem dos amigos. E isso pode causar um transtorno muito sério futuramente. Lá na frente. Lá na frente, exatamente. Mas o que pode ser considerado, não ser considerado bullying? Tipo assim, existe o que é o bullying, essa ofensa, mas o que não seria bullying? A repetição das agressões é que vai evidenciar a questão como um do bullying. Se são brincadeiras, coisas assim mais simples, que acontece uma vez ou outra, a gente não precisa de considerar como bullying. Às vezes são pequenas coisas, a própria criança mesmo faz com que, exemplo, ela está um irmãozinho, né, brigando com o outro, porque o bullying pode acontecer dentro de casa. Até em casa. Acontece muito. Eu falo que os primeiros comportamentos, eles acontecem sim dentro de casa. Né? Aí precisa estar precisa atento. de estar. Então, assim, é um irmãozinho que pega o outro irmãozinho, coloca o pezinho na frente, mas isso acontece uma vez ou outra. Agora, se aquele pezinho está ali para o irmãozinho todo dia para ele tropeçar, cair, machucar, a gente precisa de ficar atenta. Né? Então, são comportamentos que os pais, que os professores, eles precisam de estar, sim, atentos a essas repetições, que não são fáceis da gente perceber, identificar. Porque se torna algo até natural, né? Sim, se torna algo natural. Eu falo, olha, o comportamento, na realidade, ele vai se modificando quando a criança começa a ter um sofrimento realmente com essas críticas, com esse bullying que é sofrido. Por exemplo, comportamento, a criança, rendimento escolar cai, geralmente nesse momento a criança começa a se entristecer, então ela vai ficando mais arredia, ela vai se resguardando, ela vai se trancando no quarto às vezes, ela não quer mais se relacionar com as pessoas de fora. Então tem vários sintomas que vão surgindo e que vão dando demonstrações de que aquela criança está realmente em sofrimento. Então é uma mudança de comportamento brusca, poderia se perceber assim? A mudança é de um comportamento que antes a criança não apresentava. E ali, de repente, ela começa a apresentar. Então, são sinais de alerta que a criança vai dando e que os pais precisam de ficar atentos. Pais e escola. E diante disso, eu tenho uma criança em casa, já tem esses sinais, mas você disse que eles não são fáceis de se observar, né? Então, o que é um sinal de alerta, assim, para os pais, para a escola, que tem algo errado acontecendo diante de todos esses sintomas? O isolamento é um fato, é um comportamento marcante neste momento. Repetitivo, em todos os casos. Exatamente. Quando a gente fala um isolamento, não é em determinados momentos apenas. É um isolamento realmente. A criança passa a não conseguir mais se relacionar com o outro. Então, ela se torna antissocial. Muitas crianças vão para esse lado do isolamento, se trancam, né, dentro de si e não querem manter relações. Tem crianças que partem para a agressividade, né? Elas tornam-se mais agressivas, elas tornam-se mais, às vezes até mais competitivas, querendo provar que elas dão conta. Então, e que antes ela não demonstrava tanto esse comportamento. E que a partir daquilo ali, daquele momento do sofrimento, que ela entra em sofrimento, ela começa a demonstrar essas atitudes, essas mudanças bruscas nesse comportamento. Exatamente. Tristeza, muito choro, às vezes insônia, falta de apetite. São vários sintomas que mudam de um momento para o outro, né? Que existe um marco e que ali é perceptível de que está acontecendo alguma coisa com meu filho. Preciso verificar. É interessante a gente falar sobre isso, porque também requer dos pais uma atenção, não só dos pais, mas daqueles que estão mais próximos, né, dos adultos, estarem atentos e até às vezes irmãos, né, mais velhos que estão próximos, de alertar, mamãe, fulaninho está diferente, tem alguma coisa acontecendo. Então, para isso a gente precisa estar bem pertinho. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, só que agora a gente quer saber, nós somos às ruas, para saber um pouquinho o que o pessoal acha do bullying. Então vamos saber, vamos acompanhar juntos. De uma coisa ninguém duvida, ninguém é igual a ninguém, seja física, espiritualmente ou emocionalmente. Os seres humanos foram criados com características ímpares.
únicas. Eu sofri bullying porque eu tinha as nádegas grandes. E me chamavam de Tanajura. Mas nunca pegou apelido em mim. Então eu relevava. E a coisa passou. Eu nunca senti pressão. Apesar que há pessoas que sofrem muita pressão. Alguns resistem, outros não. Na minha época eles me chamavam, porque eu era muito magrinha, me chamavam de Olivia Palito. E eu levava tudo na brincadeira, não ligava. O problema da comparação surge quando vira bullying. Meu nome é Og Pullman. Semana que vem eu começo o 5º ano. E como eu nunca estudei numa escola de verdade, eu tô totalmente apavorado. Meu Deus, que sejam gentis com ele. Sei que eu não sou um garoto de 10 anos comum. Já fiz 27 cirurgias. Olha a cara dele. Nunca tinha visto uma coisa tão feia assim. Se eu tivesse a cara dele, eu colocava um saco pra esconder. Você não é feio, Og. Você só diz isso porque é minha mãe. É porque sou sua mãe que importa o que eu digo, porque eu conheço você muito melhor. Você ia querer o quê? Queria ser invisível. A partir do momento que você tá vendo que as brincadeiras tá deixando desconfortável, né? Ou que você se coloca no lugar da pessoa e você tá vendo que tá desconfortável, é um momento de falar, entende? Porque brincar com uma pessoa não é deixar ela sem graça, entendeu? Brincar é para que todo mundo descontraia. Então, se você tá percebendo que aquilo ali não é legal, pode mandar parar, né? Pode chamar os pais, pode penalizar os responsáveis, chamar para conversar, porque não pode deixar levar para frente que a situação só agrava. Por isso, os pais e familiares precisam estar atentos a situações de constrangimento e preconceito. Eu acho que é um avanço tecnológico. O bullying surgiu em cima da internet. O que pesa no bullying é a força que a internet tem. 2 pessoas podem fazer um inferno nacional com o bullying. De tão repetido e debatido nos últimos tempos, o termo bullying ganhou tamanha popularidade que virou rótulo para qualquer situação de conflito dentro do ambiente escolar. Às vezes, você faz o bullying para descontar coisas que você sente como falta. É como se fosse uma espécie de vingança. Você está entendendo? Então, é muito difícil para o pai descobrir e manipular isso. É muito difícil. Eu acho que o povo faz muito carnaval em cima disso. Na minha época, que eu já vou fazer 70 anos, eles põem apelido na gente na escola, a gente nem ligava. Naquela época não era bullying, era uma gozação que eles faziam, ou seja, nem existia isso, bullying. Põe apelido na gente, a gente nem ligava, levava na brincadeira. Acho que eles estão levando isso muito a sério. Discordo, na verdade eu penso o contrário. Eu acho que assim, as coisas elas devem ser mais claras, né? A informação deve vir, a educação deve entrar para que essas coisas parem mesmo, porque é desagradável se as pessoas ficam com problemas psicológicos por conta de bullying, né? Então eu acho que não é tempestade não, é coisa séria sim. E você de casa, o que acha disso? E aí, o que você acha disso? Tem algumas pessoas já participando com a gente aqui através das redes sociais. O Alessandro Fabrício diz que não é fácil, temos que ficar atentos, porque normalmente quem sofre demora para falar. Isso é verdade, né? Quem Sim. sofre às vezes leva um tempinho para dizer porque se fecha, se isola. Exatamente. Isola porque se aceita como verdade o que está sendo dito? Primeiro, demora a processar o que está acontecendo, né? No início não se sentem, aquilo não é um bullying, é uma agressão. O que eu estou fazendo de errado? A primeira sensação é o que eu estou fazendo. Que a culpa é minha, né? O que... Exatamente. Aonde que eu errei? Será que eles têm razão? Primeira coisa que a gente deve pensar é quem que é essa pessoa que ela sofre o bullying? São os extremos, são pessoas que são tidas como quando elas não estão dentro dos padrões como impostos. Nós vimos uma senhora, ela falou que ela era muito magra, então ela era chamada de Olivia Palito, Sim. Então ela não estava no padrão daquela turma. Exatamente. Então, assim, eles fogem dos padrões, então eles não conseguem se interagir realmente com aquele grupo necessário que a gente sabe que a importância do grupo, tanto na formação para a criança quanto para o adolescente, é muito importante. Eles precisam de se sentir inseridos no grupo, aceitos pelo grupo. Tanto que comportamentos mudam muito nesse momento para essa inserção. Mas, enfim, e essas pessoas que estão fora desse padrão são as mais fragilizadas realmente.
Então, elas realmente têm um pouco mais de dificuldade. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso de fazer diferente? E a questão de falar ou não do bullying, vem a questão do medo, da vergonha, o medo dos pais brigarem ainda, serem chamados a atenção também pelos pais, deles não se defenderem. Então, são sentimentos misturados aí que eles não conseguem lidar com isso. Então, por isso demora para falar. Demora, sim. E a gente viu também no vídeo que antigamente, né, não se chamava de bullying. Então, pode-se dizer que só conseguiu colocar hoje uma nomenclatura para aquilo que já se vivia antigamente, ou antigamente as pessoas eram um pouco mais resistentes? Não, na realidade, o bullying, se a gente vê, essa palavra é uma palavra nova, né? A gente começou a falar e discutir, porém o bullying já acontece há muito tempo. A forma de lidar, e hoje as redes sociais, elas realmente elas contribuíram para isso ficar mais em evidência. Né? E também vem a questão dos estudos, quais são as causas, o que está acontecendo com essas crianças, esses adolescentes que sofreram bullying. Tem várias pesquisas hoje científicas em cima de questão, por exemplo, de depressão e suicídio, que fazem um link com a questão do bullying lá atrás. Quando vai andando na raiz, tem o bullying lá. Tem o bullying lá atrás. É muito sério, né? Então, assim, houve sim uma evolução para isso, para poder trazer o que pode ser feito, né? Para a gente poder amenizar, para a gente poder evitar algumas questões. Então, eu acho isso benéfico, realmente, se a gente for pensar. Agora, é interessante a questão dos entrevistados, né? Que cada um tem uma opinião. Um ponto de vista. Um ponto de vista. A gente precisa de respeitar isso, porque realmente a forma com que cada um lida com essa agressão modifica muito. Tem pessoas que lidam de uma forma mais branda. E até a resposta lá na frente vai ser diferente, né? Sim, sim. A gente pode conversar, continuar falando sobre isso, sobre o que os nossos entrevistados falaram e muito mais no próximo bloco, combinado? Então a gente vai para um intervalo rapidinho, toma aquela água aí e a gente volta já já. Estamos de volta, que bom que estamos juntos hoje falando sobre esse tema tão atual, mas também tão sofrido para quem o experimenta, que é o bullying. Então você pode participar com a gente, viu? Através das redes sociais, @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. Mas eu quero trazer aqui para você uma dica. Você aí tem no seu celular o aplicativo da Canção Nova? Não tem ainda? Você pode baixar o aplicativo da Canção Nova, ficar sempre atualizado e também através dele fazer a sua doação. Sabia? Você pode fazer a sua doação para ajudar a Canção Nova através do celular. Agora ficou também bem mais fácil aí, quem gosta já de fazer tudo pelo celular, fica essa dica para você. O interessante é que quando você fizer a sua doação, você coloque o seu CPF para que já fique registrado no seu nome que você fez a sua doação, combinado? Então, essa é a dica de hoje, aplicativo Canção Nova, onde você pode fazer também a sua doação online. Olha que legal, que bom, né? Eu gosto muito de fazer tudo pelo celular, é bom que já facilita bastante. Falando em celular, eu vou ler já as participações daqueles que já estão interagindo com a gente sobre esse assunto. Aqui, a Sidneia Antunes diz assim: o assunto é importantíssimo, que não se esgota. Sempre me emociono com a história que você contou. É muito doloroso quando nos damos conta de que já praticamos esse mal. Oh, isso é verdade, Sidneia. A Rosana: bom dia, excelente tema. E sobre a história que você contou no início do programa, eu me lembrei do filme Extraordinário, que foi esse que a gente passou um pedacinho aí na nossa matéria. Todos deveriam ler e ver esse filme. Inclusive, nas escolas seria uma ótima opção para trabalhar. Interessante isso, sim, né? Trabalhar o filme já é uma forma até de preparar as crianças para as diferenças. É importante isso. Muito, muito. Esses projetos, né, por exemplo, como filmes, como projetos sociais que eles fazem nas escolas, eles são extremamente importantes. É a base que é necessário ser trabalhado. Por exemplo, na família,
esses projetos, eles já podem ser inseridos desde quando as crianças são pequenininhas lá. Se a família tem hábitos de levar a criança a participar, a se socializar mais, a perceber as diferenças através de visitas a instituições, por exemplo, participações em igrejas, exemplos, em determinados lugares onde que você vai estar colaborando para poder produzir algo para as pessoas. Tá? Então, esses projetos já são importantes serem trabalhados desde pequenininho, na família e depois dentro das escolas. Então, este filme é um exemplo, sim, para poder ser trabalhado também como projeto escolar. Que legal. Fica aí a dica para os professores, né, que estão nos assistindo. Sim. Até se você é mãe e está participando, ouvindo o nosso programa, você pode sugerir na sua escola, olha, por que a gente não passa esse filme extraordinário aí na nossa escola para ajudar as crianças a perceberem as diferenças. Fica a dica também, nosso programa é cheio de dicas, então mais uma aí para você anotar. Bom, nós vamos assistir mais um vídeo que fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Do you have any friends at all? Anyone that aren't imaginary? Or your family? I know a bunch of people from your dance team and they said that they just pretended to be sick so they didn't have to go to your birthday party. Didn't you audition for the musical? Yeah? People told me that you sounded like a dying pig. Did you think you were gonna get a part? Well, you definitely do need makeup. Why would you do that? Want somebody to do that to you? You think it's funny? Have fan accounts for it. It's so weird. Like, have anything nice to say, or you guys talking? How would you like it if somebody who was a little bit older than you came and told you you weren't any good? You don't hurt somebody's feelings and intentionally do it. Everyone at school calls you a freak because all you do is read and you don't talk to anyone. Most of it. You can't read. That's right. I'm not. It's that stuff that you're doing that brings people's self-esteem down. Did she just move away from us? Cute. You want to come and sit with me on the bus? You go on this bus? Only weird people go to that. Que lindo! Esse vídeo ele circulou aí na internet e para ver a reação das pessoas, ele foi produzido para ver a reação das pessoas e bonito perceber, né, que teve gente que só fez assim, ó, com a cabeça, senta aqui, essa mochila é bonita, a atitude do mais velho, como a gente está dizendo, atento àquilo que estavam fazendo com aquela criança, né? Entre as crianças e os adolescentes, isso daí também acontece muito. Acontecem de alguns ajudarem e acontecem de outros ajudarem o agressor. Alguns filmam, né, o que está acontecendo, aquela agressão. Alguns participam também, mesmo que não seja colaborando diretamente, mas eles estão ali como coadjuvantes. Então, e a gente precisa de estar muito atento a isso, porque quem pratica o bullying não é somente o agressor. Aquele também que não tem uma atitude, que se omite, ele também, de certa forma, ele está praticando. Nem que seja por tabela, mas ele também está praticando, ele não está ajudando, colaborando, né? Então, a gente precisa de ficar muito atento a isso. E isso acontece muito nas escolas, muito. Sempre tem um grupinho sempre contra tem um alguém. grupinho, sempre tem um grupinho e sempre tem um que é o agressor, realmente, e os outros estão ali para quietos, só para rir. se omitem, exatamente.
E então é importante a gente falar também da necessidade dos pais formarem os filhos para o diferente. Também não fica só da parte de quem está sofrendo, mas em casa a gente precisa formar os nossos filhos, que nem todos são iguais e todos têm a sua beleza e têm o seu valor. Gabi, a família é a base para tudo isso. A família, ela pode colaborar, né? Ela pode participar junto da vida do filho nessa formação do respeito ao próximo, do sentimento de ajuda, de alguns sentimentos onde que realmente eles vão contribuir para aquela criança ser uma criança boa, que respeita realmente o outro. Agora, os pais também podem contribuir ao contrário, ou seja, eles podem fortalecer, criar um agressorzinho ali dentro de casa para no futuro aquele ser o que faz o bullying com o coleguinha lá na frente. Até mesmo de ficar apontando o defeito dos outros, de repente você já está instigando na criança isso. O defeito, a agressão dentro de casa familiar, entre pais, por exemplo, a agressão familiar dos pais para com os filhos, no sentido de denegri-los, de rebaixá-los. Você é burro, você não presta. Exatamente. A forma de chamar a atenção tem um significado muito grande, uma importância muito grande nessa formação da criança. Tem pais que eles querem que os filhos melhorem em algumas coisas, mas eles mostram sempre o lado negativo do filho. Olha, você não faz uma letra bonita, você não dá conta de tirar uma nota melhor, enfim. Eles mostram um lado negativo, eles não mostram um lado positivo. Quando, na verdade, o certo para se corrigir é começar sempre pelo positivo, né? O reforço positivo é que a gente tem bons resultados aí com as crianças. Isso já é comprovado cientificamente, tem várias pesquisas, vários autores realmente falando sobre a questão da importância do reforço positivo na vida das crianças. Se você quer modificar algo, e não é só das crianças, de todo mundo, de todos, até né? mesmo no trabalho, você vai chamar a atenção de alguém, comece falando pelo positivo. Olha, você tem feito isso muito bem, isso aqui eu percebi que você melhorou, avançou, está excelente, mas isso aqui precisa ser melhorado. É diferente, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que a base realmente, a estrutura está na família ali. Os pais são o espelho para os filhos. Então, eles vão sim se identificar. Pais que colaboram, que têm aquela função, por exemplo, de ajudar mais as pessoas, os filhos tendem também a seguir o mesmo caminho. Os pais que não respeitam, que não têm muita contribuição para a sociedade, a tendência também dos filhos é a mesma coisa, seguir o mesmo caminho. Que interessante. Então, a função nossa é muito sério. Educar é muito sério, né? Você está formando um outro ser e a gente não pode perder de vista que nós somos cristãos, então a gente precisa passar os valores para os nossos filhos. Sim. Tem a participação da Leila, ela fala que eu acredito que seja falta de orientação em casa, o respeito e amor ao próximo que precisa ser ensinado em casa. É o que a gente falou, né? Precisa vir de casa. Ana Paula diz, fala-se muito na pessoa agredida e o agressor. Creio que precisa de tratamento para que mude de comportamento. Vocês concordam? A gente concorda. É por isso que a gente está falando aqui também dessa mudança de comportamento. É interessante que teve uma pessoa que falou num vídeo com relação também à família, né? Que ele sofreu, mas que não era fácil perceber que tinha alguém em casa sofrendo, mas também que a família tem esse papel primordial na orientação, na verdade é da sociedade, né? Sim, sim. Olha só, qual a diferença que a gente percebe dessa família contemporânea com a família, né, de antigamente, aquela que os pais estavam um pouco mais presentes. Então, o que acontece? A família, a formação, né, a estrutura familiar foi se modificando. Né, os pais tendo que sair mais para o trabalho, se dedicar mais, os pais, a questão da separação dos pais, então assim, cada um, né, com a sua casa, então vai se modificando a estrutura familiar de uma certa forma. E aí, o que a gente pensa em relação à orientação? Até o tempo diminuiu para se passar, estar junto com o filho. Ah, mas isso daí pode prejudicar? Muitas vezes... tem pais que ficam ainda, têm a oportunidade de ficar mais tempo com os filhos e eles não conseguem orientar. Mas tem pais que
pouco tempo que eles ficam, eles conseguem passar uma orientação, eles conseguem conversar, ouvir o filho. Uma coisa muito importante é estar atento e ouvir o filho. O mais importante, às vezes, é saber ouvir do que falar. A escuta para com o filho, você consegue perceber tanta coisa que está acontecendo. Vou dar um exemplo para você. O único momento que uma família tem para se encontrar, à noite. Na hora de um lanche, um jantar, um momento, enfim. Naquele momento, você pode saber como foi o dia todo do seu filho. Desde que você pare para ouvir. Meu filho, como é que foi seu dia hoje? Foi tudo bem na escola? O que você fez hoje? Então, está dando essa oportunidade para o filho se expressar. Essa abertura. E também os pais também falarem um pouco da vida deles para com os filhos. Isso também é importante. Então, é uma reciprocidade que acontece ali entre e cria-se um vínculo e uma porta aberta. Aqui eu posso conversar, aqui eu posso ser eu mesmo, né? Dentro de casa eu tenho essa acolhida. Famílias que têm este espaço, elas sabem o que está acontecendo realmente com o filho. É mais fácil delas saber. As famílias que não têm esse momento, e que acontece muito de muitas famílias não terem esse momento, é mais difícil de perceber o que está acontecendo com o filho. Então aí, mesmo na correria, no seu dia a dia, um momentinho com toda a família junto, vamos pedir a Deus a graça de providenciar, que a gente precisa saber o cheiro do nosso filho, até com relação a drogas, como a gente ouve falar sobre isso, mas a gente precisa saber o que ele sente, o que ele pensa. Deus te deu essa criaturinha linda aí, ó, para você cuidar bem dela. Então esse é o nosso papel da gente fazer com muito amor. Eu quero convidar para a gente ir ali para a cozinha. Vamos lá, para a gente aprender essa pipoca gourmet super gostosa. Mas também eu soube que tem uma história linda aqui, ó, por detrás dessa moça bonita aqui. Tem uma história também de vitória, vamos dizer hoje, que foi preciso passar por essa realidade para depois chegar à vitória de Deus, né? O que vocês experimentaram? Bom, o João, né, desde pequenininho, ele era gordinho. João é seu filho? Isso. E ele foi para uma escolinha e tinha um coleguinha que, com ele gordinho, sempre lá chamando ele de gordinho. E aí depois ele foi usar óculos. Aí esse menino sempre no pé dele, óculos. E ele foi crescendo e esse coleguinha também acompanhava ele na mesma escola. Ave Maria, na mesma turma, isso acontece muito sempre, também. Na mesma turma. Ele emagreceu, mas continuou usando óculos. E aí piorou. Ele emagreceu, eles continuavam mexendo com ele porque ele estava um palito. E aí veio uma alergia no olho, que ele tem conjuntivite alérgica. Isso aí foi um problema muito sério, porque chegou a um ponto com o olho vermelho sempre. O médico passou para ele, né, uma autorização que ele podia ir na escola, mas chegou a um ponto de uma professora falar no meio de toda a turma: não, você vai embora porque seu olho está vermelho. O que aconteceu? O que você fez para esse olho estar vermelho? Ai, meu Deus. Já jogou para o outro lado da história. E aí, é tão interessante que ele vivenciava isso e eu não percebia, né? Chegou um ponto, aí piorou, porque ele queria fazer futebol, ele queria jogar futebol. Olha quanta coisa ele passou na escola. E aí ninguém deixava ele jogar futebol. No time, não chamava pro time? Não chamava ele pro time, não chamava. Porque realmente ele não era tão bom quanto os outros. Atleta. Não era um atleta. Aí ele virou para mim um dia e falou assim: mas você me coloca no futebol? Porque eu quero aprender pelo menos para que meus colegas me chamem para jogar. Colocamos no futebol. Só que o pior aconteceu. Na escolinha teve um campeonato de futebol e nesse campeonato a gente percebeu, eu fui, né? O pai também foi. A gente percebeu que os meninos não jogavam a bola para ele. Ele ficou meio que bobinho, sabe? Aquele jogo de bobinho do meio. Então, eles jogavam a bola para todos, mas não jogava para ele. E a gente percebendo isso. No final, a dona da escolinha chamou todos para tirar foto e não chamou ele. Nossa, mãe, até a dona? Não chamou, a dona da escolinha não chamou ele.
Final, ele saiu de lá chorando, em pranto, chegou em casa e falou comigo: mãe, eu vou queimar esse uniforme, que eu não volto mais. Mas uma dor, um sofrimento, e isso desencadeou tanto que ele ficou 40 dias, gente, sem ir na escola. Nossa. Ele ficou de cama, a gente não sabia o que estava acontecendo, porque a gente percebeu. Quando que vocês perceberam? Depois de quanto tempo? Nossa, ele estava com 11 anos, ele fez Ele 13. começou com 5? Ele começou com 5, essa Então foi luta bastante toda. tempo E a ele gente sofrendo foi justamente quietinho. A gente só foi descobrir a partir do momento do futebol. Que vocês estavam presentes e viram. E a gente percebeu, ele tinha apelido na escolinha, e a gente percebeu que ele não queria ir para a escola. E a gente achava que era preguiça, né? Falamos, gente, João Pedro, levanta para ir para a escola, vamos para ir para a escola. Ele, não, mas eu não vou naquela escola, me muda de escola. E o tempo todo, me muda de escola, me muda de escola. E com esse passar de tempo, 40 dias sem aula e de cama. Meu Deus. E aí a gente Vou chegar num caso extremo, tá vendo? De 40 dias sem ir pra escola. Então, e aí a gente pode perceber grave. que às vezes a gente acha até que é frescura, né? Que tá com sono, que com não quer, sono, que não queria ir para a escola. escola. Aí a diretora resolveu chamar a gente na escola. Aí ela virou e falou assim: olha, eu tô notando que ele tá andando muito curvado, né? E isso é sinal de depressão. É aí que a gente foi procurar um psicólogo para procurar ajuda. Só que hoje ele não está completamente recuperado de maneira alguma. Porque foi muito tempo, né? Muito. Assim, A autoestima foi destruída. Então agora ele vai ter que resgatar essa autoestima dele, o potencial dele agora atual. Então é um trabalho para se fazer, também não vai ser de um dia para o outro, mas é algo que ele vai conseguir superar isso, mas ele vai se fortalecer. Mas sabe o que eu achei interessante? Eu queria colocar isso em uma informação para os pais. Como você não percebeu durante esse período, isso é uma coisa que acontece com a maioria dos pais, tá? Não é perceptível. Não se culpe, Não né? se culpe, não. Isso acontece com a maioria realmente. Principalmente porque a escola não chama para poder falar, a escola nem percebeu também. Né? Chamou só depois de muito tempo. E você você teve que ver algo que aconteceu na realidade ali, dele ficar esse tempo todo sem querer ir para a aula. A proximidade da família com a escola é muito importante também. Então, assim, participar das reuniões, marcar reunião, se possível, de 2 vezes por ano para saber como que está o rendimento do meu filho, como é que ele está, parte pedagógica, a parte social também, que é importante para eles. Na realidade, gente, a parte social, ela contribui para o pedagógico ir bem, para a autoestima ir lá em cima, ou seja, você percebeu que ele buscava ser aceito pelo grupo? Você percebeu isso? Porque aí ele emagreceu sozinho. Ele tomou iniciativa então, ele, pelo que você me falou, o relato aí, rapidinho, ele percebia essa necessidade de ser aceito pelo grupo. Né? Então, para eles isso é muito importante. Então, nesse momento onde que os pais têm esse acesso à escola, a escola vai estar orientando, olha, eu estou percebendo, que às vezes a escola não percebe, mas se o pai foi lá para saber, perguntar, a escola vai ficar mais atenta, os professores vão estar mais atentos, a coordenação vai estar sempre perguntando para os professores como porque, que está na verdade, aquele você aluno. está lá pressionando, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu assim, oriento os pais realmente é exatamente isso. Estar próximo à escola para saber do seu filho, mesmo estando as notas boas, ele sem queixa nenhuma em casa, vá seja atrás. Presença. Exatamente. Então essa é mais uma dica que a gente dá nesse programa, estar atento, porque a gente viu um exemplo aqui e que não deve se culpar, porque a gente vai aprendendo com a vida, não é? Sim, então esse programa é até para ajudar você já estar atento aí ao seu filho, mas também que é possível sim ser reconstruída essa autoestima, viu? Não fica que como mãe a gente fica todo cheio de... um sentimento de culpa natural. E a gente conseguiu mudar ele de escola, né, esse ano, e ele ficou até mais feliz, né? Olha, então, nós vamos no nosso intervalo, a gente vai continuar essa conversa aqui gostosa e você continua participando com a gente através das redes sociais. No próximo bloco eu já leio aqui o que você está falando com a gente, tá bom? @manhãviva. Vamos no nosso intervalo, a gente volta já já. Que bom que estamos juntos, estamos de volta aqui.
nesse assunto bem delicado que é o bullying, mas também que esse programa ele possa ser auxílio para muitos pais que estão aí com seus filhos vivendo essa realidade, ou até mesmo de estar atento. Às vezes a gente nunca pensou que poderia tratar sobre esse assunto em casa, então fica a dica também para a gente tratar um pouquinho sobre as diferenças. Eu vou ler aqui algumas participações, você que está participando com a gente através do @manhãviva. A Gilza diz que sofreu bullying por um professor até o começo do 6º ano. Eu era um excelente aluna, sempre tirava notas boas, mas a partir daí comecei a não apresentar um bom desempenho em matemática. Aí o professor sempre falava que eu era ruim em matemática, falava que eu ia repetir de ano, falava que eu ia ficar em recuperação. E por causa disso, até hoje, não consigo nem ouvir o nome matemática. Hoje estou na faculdade, estou cursando pedagogia e já temo quando chegar a disciplina de matemática. Olha que forte. Vai ser uma ótima professora, porque ela não vai querer não vai repetir o que o professor fez com ela, né? A experiência que ela teve. Então, provavelmente, inclusive, isso pode ter influenciado na escolha dela de profissão. Na pedagogia. Para fazer diferente do que o professor fazia. Agora, quanto a essa questão dos professores, Gabi, é uma coisa que acontece muito nas escolas, tá? Não são todos os professores, mas ainda há muitos professores despreparados para lidar com a questão emocional dos alunos. Então, lembra que a gente falou do reforço negativo? Esse professor, ele fez isso o tempo todo com ela. Talvez ele quisesse que ela melhorasse. Só que não era a forma dela aprender. Não era a forma que ele tinha para falar que ela não ia aprender, que ela ia repetir de ano. Ele queria o quê? Que ela se esforçasse mais para ser aprovada. Não, mas aí ele falava, você não vai dar conta. Ele afirmava o negativo e ela assumia como verdade. Exatamente. E como ele, tem vários outros professores que fazem isso também com os alunos. Infelizmente, isso é um problema generalizado que a gente percebe, tá? Ô, professores, por favor, vamos ajudar, vamos mudar aí o ponto de vista e começar pelo positivo, combinado? Que eu sou uma pessoa, se fala pelo negativo, eu travo, não vou para frente. Mas se começa pelo positivo, você tem vontade de ser melhor, não é? É um exercício, isso é uma tendência que todas as pessoas têm, né? De falar o negativo, tendência. Mas a gente precisa de exercitar o reforço positivo na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aí, ó, mais uma dica, vamos começar pelo positivo. E agora, a gente está aqui, ó, eu não quero dizer não, mas ela sentou no pior lugar aqui, porque ela está com esse cheiro de pipoca. Essa é de que você falou? De churros? Essa é de churros. De churros, olha, sem babar. Vamos ver se você consegue não roubar essa pipoca aí. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a pipoca de ninho. Ela é bem prática para fazer. Aí a gente vai colocar aqui uma xícara de milho de pipoca, uma xícara de açúcar e 2 colherinhas de óleo. O óleo é o mínimo. Tá, só para dar um gostinho, só para ajudar mesmo. Ajudar a pipoca a estourar. Isso, e 1/4 de água. Vai água? Vai água, muito interessante, porque colocando tudo aqui, a gente vai fazer a calda junto. Então não precisa fazer aquela calda por isso tipo que ela de fica pudim. Coladinha assim, fica né? Eu vou coladinha. pegar uma aqui, pode? Pode. Eu só vou pegar, gente. Olha, ela fica toda coladinha porque é feito todo o processo junto. Junto. Não precisa fazer aquela calda. Pode, claro. Não precisa fazer aquela calda de pudim toda separadinha para jogar. Então a gente já faz aqui junto. Então aí você já colocou a pipoca, açúcar, a água e o óleo. Pode provar? Tá boa demais. Pode. Eu vou provar. Pode provar de ninho, a de Nutella. Depois a gente vai provar todas, então. Aí aqui demora um pouquinho. Porque vai fazer tipo, ela caramelo. Vai fazer a calda do caramelo. Agora, a tendência nessa pipoca gourmet? Ela serve de lembrancinha para casamento, para aniversário, enfeitar, né, a mesa, fazer personalizados com ela. Tem várias formas de servir, muito bacana. E vários sabores então também. Aqui, ó, só pra gente, enquanto ela vai fazendo a calda, o que a gente tem de sabores aqui? Essa aqui de churros, provou? Provei, ótimo. Deliciosa. A boca fica cheia d'água só de olhar pra ela.
Essa daqui é de que você disse? Essa é de ovo maltine. De ovo maltine. Muito e essa aqui? boa. Essa é de Nutella. Ave Maria, que delícia. E essa é a de ninho. Então, a gente está aprendendo a fazer essa aqui, ó. Isso. Certo? Essa aqui, ó. Vou botar o dedo aqui para vocês verem em casa. A gente vai aprender a fazer a de ninho. E aí leva quanto tempo, mais ou menos? Uns 10 minutinhos. É rapidinho. É só a calda já. Ela seca e já então, começa enquanto a vai arrebentar. nesse processo de secar, de fazer a caldinha, nós vamos aproveitar, vamos assistir a experiência de uma mãe, a Micheline. Ela é da comunidade Canção Nova, que vive essa realidade aí na sua casa. Vamos acompanhar então juntos o que a Micheline tem para falar para nós. Matriculando meus filhos na escola, a gente verificou algumas situações bem que a gente não estava acostumada, né? Porque as crianças estudaram sempre no mesmo colégio, né? Sempre estudaram no Instituto Canção Nova. E agora tiveram a experiência de estudar num colégio novo, a primeira vez. Então, eu tenho uma filha que tem uma deficiência motora. Então, ela anda de uma forma diferente da nossa. Mas ela leva as coisas bem na boa, né? Então, no primeiro dia de aula, ela falou assim: mãe, foi super engraçado. Eu via que os meus colegas ou os outros alunos, né, das outras salas, eles ficavam me acompanhando com o olhar, porque não estão acostumados com a minha forma de andar. Eu falei assim: então, filha, mas como é que ficou isso dentro de você? Mãe, de boa. Eu sei que isso vai passar, eles vão se acostumar comigo. E eu sei que, ao final, eles vão até me ajudar nas situações que eu não vou conseguir lidar bem, né? Minha outra filha, tem 12 anos, ela é a menorzinha da sala, né? Então, ela falou assim que os colegas de sala dela ficam o tempo inteiro, porque ela puxa o R, né? Bem forte, né? Bem da região ali do Vale do Paraíba, porta, né? Puxa aquele R bem forte. Então, várias vezes os colegas delas falavam assim: fala porta pra gente ouvir. Aí ela: por quê? Aí eles riam dela, né? Por causa desse R, né? Então a criançada estava se adaptando, né? Essa diferença regional, né? No falar, né? E o meu pequeno, ele sentiu alguma dificuldade porque ele sempre chamou as professoras de tia. E é daqui que as crianças chamam de professor, né, professora. A gente foi conversando com ele, aos pouquinhos ele foi soltando, né, foi falando das diferenças regionais, né, do jeitinho dele. Ai, mãe, eu falo assim, eles falam diferente. Então a gente foi explicando para ele. A partir do momento que nós fomos explicando para ele que aqui falava de um jeito, é o sotaque, né, a gente até brincou: lembra, filho, lá você fala. E aí, mano, aqui fala, sou, uai, né? Então parece que foi clareando. E também eu fiz uma experiência linda, maravilhosa, que é as mães, né, da turminha do meu filho me incluíram num grupo de WhatsApp para a gente ir trocando, né, informações, tarefa, quando alguém fica doente, aquela coisa. E quando eu partilhei com as mães que a gente estava percebendo essa diferença, né, de cultura, essa diferença regional, né, no falar e tudo mais, as mães foram super receptivas comigo, com meu filho, falaram com seus filhos em casa, o ambiente melhorou demais na sala de aula e meu filho, ó, tá super feliz. Foi, ó, resultado ótimo, né? Então é essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Ei, Micheline, obrigada. Micheline, que é a esposa do nosso irmão de comunidade de Laercinho, que também veio para a missão de Belo Horizonte. E aí a gente precisou mudar aí de estado, mudar de escola, de tudo. E ela partilha um pouquinho com a gente essa experiência que ela viveu, mas o bonito de perceber que começou pelos pais que foram falar com os seus filhos também sobre essa questão da cultura. São as informações, né, passadas. Então foi um trabalho familiar feito ali para aceitação de uma criança no grupo. E legal também que ela percebeu e conversou com os filhos, né? Sim. A Maria Tereza é muito desenrolada e ela pôde dizer, né? Eu percebo que eles me observam andando na escola, mas eles vão se acostumar comigo. Então a gente falou muito também, tem falado agora do agressor, mas também aquele que
que vive essa realidade, se você trabalha bem em casa, ele consegue aceitar e perceber que para o outro ele vai entender. Olha só, a gente percebe que essa criança, ela aceita a dificuldade dela, ela sabe lidar começou bem. a pular aqui. Começou? Já começou a pular? Já começou a pular. Daqui a pouco tem mais. Ou então, só, dá pausa. Sim. Pausa aí pra gente continuar. Aqui ela ficou grossinha, tá vendo? Ó, na hora com uma caldinha mesmo. Aí começa a estourar, vão tampar, porque é açúcar. E faz a festa se pegar na gente. Faz a festa ainda. Dá uma queimadura queimadinha boa. Então, aí pode deixar ela aqui. Ninguém quer sair aqui com uma cicatriz de pipoca. Será que as crianças iam gostar de participar, de fazer também com vocês, com as mães? É interessante isso também, né? Como é uma coisa gostosa, a pipoca, também pode se tornar uma forma de trazer o filho para a cozinha para ir sabendo como que foi o dia, como o que está vivendo. Isso que o que ela falou na hora de reunir, de repente fazer uma pipoca, assistir um filme e ouvir o que os filhos têm a falar, né? E até a dica do filme que a gente falou, né? Faz a pipoca junto, senta para falar o que você acha sobre isso, já é um assunto para se desenvolver. Colaboração da criança em pegar, por exemplo, o que precisa ali para a mãe estar fazendo. Então, existe uma colaboração, uma participação dela nessa produção. Então, a criança começa a se sentir até mais útil, né? Vamos colocar aqui, porque essa panela é bem fininha. Na verdade, gente, nosso fogão, eu esqueci de falar para você, ele esquenta muito rápido. Muito rápido. Então, por isso ele deu uma pegadinha ali, porque ele é power. Então, até... E a panelinha fina? Teve gente que entrou em contato com a gente que está com um fogão como esse, que é de indução, e não tem conseguido achar a panela. Então, a panela é própria para indução mesmo, não é qualquer panela que funciona não, viu, gente? Então, teve uma pessoa que perguntou, respondendo para você. Agora, tá vendo? Ela tá meladinha, tá toda viu grudadinha. Que o meladinho já fica na pipoca? Não precisa fazer separado? A gente vai com o ninho e vamos misturar. Então, eu achei que o ninho ia antes, eu estava curiosa para saber como que ele entrava. Onde que ia o ninho, né? Ó, e ele já vai soltando, ó. Aí a pipoca vai ficando soltinha. E o cheiro? Não, o cheiro é maravilhoso, né? E a pipoca fica muito boa. Gostosa. Ai, que delícia. Ó, mas a gente está aqui num papo gostoso. Você com seu filho aí já tem a dica de hoje. Faz uma pipoquinha, aprendeu aqui a fazer a pipoca gourmet. O filho vai gostar porque é algo diferente. Já pede para ele alcança o leite em pó para mim, pega açúcar para a mamãe, a água, né? Já vai ensinando medidas, já vai ensinando ele nesse momento aí, né? Sim. Ele vai estar participando e ele vai se sentir útil também. E prazeroso. Quem é que não gosta de fazer um programa assim com a mãe, com o pai? Estar juntinho. Estar junto. E para fazer algo tão saboroso também, né? E fácil. Quem não gosta de pipoca? E rápido, tá vendo? Prontinha, ó. Ela fica soltinha. Com os outros que a gente viu, também a mesma coisa, acrescenta depois? A única diferença é a da churros, porque a de churros a gente vai colocar o leite condensado, uma meia lata de leite condensado, uma xícara de pipoca, do milho de pipoca. E aí o que acontece? A gente vai arrebentar essa pipoca separadamente e com esse leite condensado nós vamos colocar ele na panela com uma xícara de açúcar mascavo. Para ficar escurinho, o segredo. Viu o segredo aí? Aí a gente vai sacar o leite condensado, açúcar mascavo. A pipoca já está arrebentada na vasilha. Você coloca depois. E depois. Aí você faz aquela caldinha, joga em cima da pipoca, mistura, vem com açúcar refinada com a canela e já joga... igual jogou aqui aí o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. Com a canela. O melhor essa é a única que é diferente. O restante são todas iguais. Que legal. Mas aí os demais faz como essa aqui. Dessa forma. Depois no final, depois da caldinha pronta. Isso, depois da caldinha pronta. Então tá. Tem a participação aqui da Maria Clara. E quando seu filho ou filha é o responsável pelo bullying, como lidar? Ótima pergunta.
Bom, olha só, isso não é fácil da gente ficar sabendo. Isso é um caso mais extremo, por exemplo, quando a escola chama os pais para conversar. Porque já aconteceu na escola algum fato. Então, os pais só vão ficar sabendo disso se alguém de fora contar. O pai e a mãe geralmente não percebem ver. Não, quando o filho é o agressor. Bom, é aquilo ali, é uma conversa. Nós vimos um exemplo de uma mãe que ela parece ser uma mãe que ela conversa, que ela é aberta com os filhos, que ela escuta os filhos e que ela também dá uma formação para esses filhos. Então, nesse momento, é importante saber o porquê que o filho está fazendo aquilo, saber ser imparcial naquele momento, né? Não dar razão nem para um nem para outro, mas porque fazer geralmente o pai assume que o filho está certo, né? Às vezes o pai ele tem a tendência de querer defender o filho e não ficar imparcial. Nós temos dois tipos de papéis aí que os pais podem assumir. Um daquele que acolhe o filho para tudo que ele faz, mesmo sendo coisas erradas, e aquele que vai contra o filho e ele vai a favor do outro, independente de saber o que estava acontecendo. Então, na realidade, o importante é que o pai escute a versão do filho, tente ser imparcial e na conclusão ali do filho e também da escola, da criança que foi agredida. E através daquilo ali, ele fazer com que o filho reflita sobre o ato dele. Se aquilo foi correto ou não. O pai, nesse momento, passar os valores, o que ele ensinou para o filho, resgatar os valores que foram passados para o filho. Então, é importante que ele faça isso. Então, é um movimento que envolve todas as partes ali, não só pai e filho. E a oportunidade de educar, né? Porque muitas vezes a criança está fazendo porque acha legal, gosta. A gente viu um caso no vídeo que o senhor disse que porque a pessoa não se sente bem, como uma vingança, ela joga para o outro, né? Aquilo que está oprimindo ela. Lembra que eu falei da agressividade? Que a criança, muitas vezes, ela não tinha esse papel, esse comportamento, e de repente ela se torna uma criança extremamente agressiva. Aquilo ela pode estar fazendo até como uma forma de se resguardar. Eu vou me proteger, então eu vou agredir. Desta forma, exatamente. Então ninguém vai se aproximar de mim. Ninguém vai fazer besteira comigo, me chamar de nomes, enfim. Vai fazer nada contra a minha pessoa, por quê? Porque eu já vou antes. Então tem muitos casos de agressividade que é por resguardo realmente. No caso do João Pedro, ele não sabia se defender. Sim. Ele ficava caladinho. Ficou na dele. Mas eu acho que foi pior, talvez, né? Mas aí, porque ele não respondia, ele não falava como nada. Você disse, né? Como a doutora, a psicopedagoga que falou pra gente, que é importante que essa autoestima também ela pode ser recuperada, sim, né? O que pode ser feito? Tá, a questão da autoestima, quando a criança já sofreu bullying, já está nesse momento, né, de sofrimento, apresentando os sintomas, por exemplo, a questão da depressão mesmo, a questão de não querer mais se relacionar, a questão do rendimento escolar, ela precisa de resgatar o potencial que existe dentro dela. Qual que é esse potencial? E cada um possui um seu potencial. Então, a família, os profissionais, eles têm que resgatar isso de cada criança e trabalhar e reforçar isso. Você vai dar conta, você é capaz. O que você deseja para a sua vida? Fazer com que essa criança busque novamente ter esperança, ter sonhos, ter desejos e correr atrás desses sonhos, ir atrás disso e acreditar que ela tem capacidade para isso. Não é um trabalho feito de um dia para o outro, mas é um trabalho de construção, é um processo, exatamente. E que é possível. É possível. E aí vai se tornar, como a gente viu aqui, a melhor professora, porque não vai agir como agiu o professor e tirar aquilo que foi ruim como uma potência de algo bom. Isso. A gente pode fazer como um trampolim, né? Exatamente. Então vamos potencializar. É um crescimento. É um crescimento. Vivemos, sofremos, então vamos potencializar para que a gente seja melhor. A gente vai para o nosso intervalo. Depois eu provo essa pipoca que eu estou esperando só ela esfriar, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta. Comendo pipoca, ó. Eu trouxe aqui para você, viu? Olha. Muito obrigada pela gentileza. Deixa você pegar um. Vou experimentar. Muito bom.
Fica uma delícia, muito boa, pode fazer em casa aí, chama a criançada para fazer junto com você. Aprovadíssima, muito obrigada. Muito boa. Muito bom, muito bom. Vai deixar a nossa conversa aqui mais doce, mais gostosa. A Flávia está aqui com a gente, trouxe o jogo da memória com as diferenças. Isso. E por que você escolheu esse jogo? A princípio, quando as meninas me telefonaram, eu tinha pensado em fazer, como era o bullying, o jogo dos 7 erros, que eu já me policiei e falei, não, a gente não pode falar erro, a gente tem que mudar isso para o jogo das diferenças. Como eram jogos de cenário e eu achei que ia ficar difícil a gente mostrar para as crianças essa proximidade, eu falei, vou desenvolver o jogo da memória, onde nós temos pequenas semelhanças que são as roupas das bonequinhas, mas elas têm as diferenças. Uma tem o cabelo crespo, a outra tem o cabelo liso. Que legal. Uma tem uma deficiência visual, a outra já não tem. Mas que elas estariam próximas. Fazendo também com que as crianças percebessem que não há problema algum eu conviver com o diferente. Né? Que legal, é isso mesmo. Então, não significa que quem tem cabelo liso é melhor do que quem tem cabelo cacheado. De jeito nenhum. Né? Que quem tem a deficiência visual não enxergue muito melhor com o coração do que a gente, que muitas vezes a gente enxerga. Então, cada um tem aí o seu valor. Tem o seu valor. Tem uma participação aqui, o Matheus fala assim, ó, eu sofro de uma miopatia mitocondrial que provoca o caimento das pálpebras, mas isso não diminui minha capacidade de ser e as minhas qualidades. Exatamente. Você é precioso, tem suas qualidades, suas virtudes, então é isso mesmo, Matheus, parabéns. Acho que é Dai Soares, a Dai diz assim, eu já sofri muito bullying na escola, em casa e nunca soube administrar isso dentro de mim. E quando menos gostava, mais tinha críticas. Agora, estando adulta, que estou trabalhando isso, pois com isso fiquei uma pessoa muito fechada, com poucos amigos e por aí vai. Então, eu acho bom da nossa conversa aqui, é que a gente perceber, porque a gente às vezes age muito pela ação-reação, né? Mas a gente perceber, então, essas diferenças, o diácono Nelson Correia, da Canção Nova, ele costuma dizer que as diferenças não são barreiras, e sim riquezas. São riquezas. Então, aqui a gente vai perceber as riquezas, porque a gente não quer ver ninguém sofrendo, não. A vida já tem tanta coisa para deixar. Tem. A gente... Já é tão pesado, né? É difícil, muitas vezes. Então, porque a gente não pode facilitar a vida dos outros, fazer com que a vida seja mais leve. Exatamente. Então, a gente já pode começar inserindo isso em casa, com as crianças, o jogo da memória das diferenças. Como que a gente vai fazer? Né? Então, eu comecei a trabalhar com papel sempre no scrapbooking, é um papel de 30,5, aproximadamente a medida. Ele é mais grossinho? Ele é mais grossinho, a gramatura de 180. Ah, então tá bom. Então, qual é o nome dele? É um papel para scrapbooking. Tá bom. Pode ser um Color Plus, também para fazer o jogo, como não vai ter problema com a questão de ácido ou não. E dividir esse papel em cubos, em quadrados de 7,5 por 7,5. 7,5 por 7,5, anota aí. Isso. Então, eu fiz esses quadradinhos, aonde eu depois... Eu tenho na minha loja uma plotter, que eu faço recortes. Mas se a pessoa não tiver, nada impede dela ir na internet e procurar lá desenhos para colorir, que vão aparecer moldes infinitos. Tanto de boneco, de boneca, de animaizinhos, de casinhas, o que você pretender abordar no tema do seu jogo. Então, eu já fiz os meus recortes na plotter, que a gente cola sobre o card. Aqui eu tenho os cabelinhos também, que eu já recortei. Ai, que bonitinho. E aí colei. Então, nós vamos deixar esse aqui de lado. Que legal, que você trabalhou o loiro, o cabelo o moreno, mais escuro, isso, exatamente, abordando mesmo as diferenças. Aqui na frente eu tenho outros modelinhos que nós fizemos. A roupinha. E aqui entra também o que a gente estava falando. Se você tem em casa o seu filho pequeno, já que tem essa habilidade de colar, já pode fazer, né, a partir doutora? dos 7 anos, quando ele começa já com uma coordenação motora um pouco mais fina, você já pode abordar com eles esses jogos, essas brincadeiras, e eles se divertem. E na hora de brincar já vai ter um valor diferente, porque eu participei. Exato. Também para esse mesmo objetivo que você está trabalhando isso que daí, legal. a gente pode também trabalhar com fotos.
recortes pessoas de conhecidas revistas. e até de pessoas conhecidas, familiares, amigos da escola. Para quê? Para trabalhar a essência de cada um. Cada um é de uma forma, mas a essência, o que essa pessoa tem de bom, o que ela faz, quais são as características. E alertarmos também com essa questão das deficiências, por exemplo, um deficiente visual, auditivo, ele desenvolve em outros sentidos, né? Ele se aprimora. Sim. Como falta uma coisa nele, ele desenvolve melhor a audição, se é o deficiente visual, e vice-versa, né? Então eu falo, mostrar essa qualidade para as crianças Agora, também. sabe o que eu me lembrei? Que trouxeram aqui, num outro programa eu trago e mostro para vocês, tá? Mas uma mãe comprou uma bonequinha na cadeira de roda, comprou um bonequinho com a bengalinha e a outra bonequinha, eu não me recordo o que era. Eram 3 bonecos que tinham deficiência, que ela comprou para a filha para mostrar que eles eram normais, que eles eram... precisavam ser respeitados. Eu achei tão interessante que isso a gente pode fazer aqui também. Eu falo que essa questão do filme do Extraordinário também foi um sucesso, né? Porque foi muito ajudou e auxiliou muita coisa. Tem uma cliente nossa que foi presentear a netinha com um unicórnio no Natal. Aliás, a mãe foi presentear e quando chegaram da ceia, chegou lá, já estava embalado e a pessoa que embalou o unicórnio pelo chifre. Chegando em casa, todo mundo desesperado, a menina louca para ver os presentes e difícil de abrir. A avó falou, não, espera que eu vou pegar a tesoura. A avó foi, cortou justamente o chifre do unicórnio. Ficou um unicórnio diferente. Ficou um unicórnio diferente. Estava na época do maior sucesso do Extraordinário, né, no cinema, e foi uma oportunidade deles abordarem com a menininha também. Legal. Né? Fantástico. Aqui eu fiz um molde. Não pode perder a oportunidade. Eu fiz um moldezinho para os olhos. Para ficar certinho. Para ficar certinho. Às vezes a gente a mão livre não consegue muito. Então vem com a canetinha, coloro, e meu bonequinho já tem olhos. Certo? Certinho. Gostei desse molde, hein? Que bom. Como você fez? Eu fiz na plotter, que eu também recortei. Mas isso na internet vocês vão conseguir facilmente. Olha que legal. Sem problema nenhum. Eu gostei, muito bom. Tem modelinhos que você coloca lá, olhos de boneco, e eles saem já vários modelos. Com cílios, sem cílios, do jeito que vocês quiserem. Legal. Trabalhar. Aí pronto, aqui você fez o menininho. Aqui fiz o menininho. Você fez um shortinho, uma blusa. Fiz um shortinho, uma blusa, o cabelinho já tá aqui. E aqui ao lado dele vem o outro, porque esse na verdade seria o magrinho. E aqui nós temos um gordinho. Aí eu tenho a roupinha dele também. Nós fazemos os olhos. Da mesma forma. Olha que legal. Então ela trabalhou a questão do cabelinho, da realidade da deficiência visual, da outra menininha que não tem. Isso. Do gordinho com o mais magrinho. Aqui na frente nós temos a questão de branco e negro. Temos... o que é a outra? Deixa eu lembrar. Não posso sair, né? Tem o magrinho, o gordinho. E tem aqui no meio... não tem um bracinho. É a deficiência física. Um tá sem a mãozinha e o outro tá com todos os membros certinhos. Que legal. Tá? E aí é só colar? É só colar no card, aí nós vamos virar e elas vão fazer a associação pelo vestido, mas elas vão ver que tem sempre uma diferença. Uma tá com cabelo liso, a outra tá com cabelo crespo. Uma não tem a visão, a outra tem. E sempre associando pela roupa, mas eles estarão juntos. As diferenças, mais o que eu preciso achar são a roupinha, mais as diferenças de cada um. Exatamente. Ai, amei, gostei. Né? Foi bem criativo. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Você tem o seu site? Qual que é? A gente tem um Instagram, que é @Folie_Scrapbooking. Como que é? Folie Scrapbooking. Booking. Tá. Com ING eu vou no final. falar para você como que escreve. Tá aparecendo aí na tela, ó, melhor ainda. Tá aparecendo aí. Ali você tem outras dicas, tem mais coisas outras também. Dicas, outros trabalhos que a gente pode desenvolver. E a criatividade é assim, né? Eu falo que a gente, no primeiro momento do desafio, fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Custa. Você pede a Nossa Senhora para dar uma iluminada, mas a partir do primeiro que já veio o jogo dos 7 erros, já veio o jogo da memória, e aí é uma infinidade de possibilidades pra gente fazer. Então né? aí uma excelente dica para você fazer na sua casa,
com o seu filho, envolve ele ali. Exatamente. É uma idade boa até para começar, os 7 anos é que dá aí para recortar. Mas a gente conversando, eu me lembrei de uma história que eu vi na internet, uma mãe partilhando, eu achei super válido, eu me recordei agora, que ela foi com o filhinho para o parque e chegou no parque e as crianças maiores começaram a mexer com ele, que ele era muito pequeno. Olha como ele é muito pequeno. E essa mãe fez o quê? A criança desceu chorando e foi para o cantinho para junto com a mãe. E a mãe olhou para ele, desceu na altura dele e falou assim: meu filho, o que elas estão dizendo é verdade? Aí ele falou: não. Quem você é que a mamãe já falou para você? Ele: eu não sou isso. Então você vai lá falar para elas. E aí ela fez o menininho voltar, ir com as crianças maiores e falar: eu não sou aquilo que você disse. Nesse momento ele assumiu a verdade dele, não assumiu a verdade que elas estavam dizendo como verdade, e ele voltou a brincar normalmente e as meninas ficaram sem jeito. Então acho que a gente precisa estar atento desde pequenininho e ter essa sacada que eu percebi que foi o Espírito Santo que deu para essa mãe. Exatamente. Então que a gente precisa ter essa afinidade aí mesmo. ao Espírito Santo, pedir a Deus a sabedoria para que a gente possa formar uma sociedade diferente. Em oração mesmo, para ser iluminado e guiado, porque não é fácil, né? É verdade. Eu vou ler mais participação aqui, que nós temos. Você hoje está fazendo o nosso programa bem diferente, participando bastante com a gente, graças a Deus, através do @Manhã Viva, tanto no Face quanto no Instagram. Ela diz assim, a Carol: hoje em dia, muitas vezes o bullying vai além dos muros das escolas, por conta das redes sociais, um perigo. Cabe aos pais dar esse equilíbrio do uso do celular e computadores. E, na minha opinião, acho que não deveria ser permitido o uso de aparelhos móveis por menores em escola. Parabéns, Manhã Viva, assunto bem atual, sério, que bom. Que bom que você gostou, mas isso é uma verdade, né? Que a gente precisa estar atento à realidade do celular em todos os aspectos. Eu acho que também dos pais estarem muito no celular e não parar para prestar atenção no filho. Eu acho que isso tem ocorrido bastante. Tem ocorrido e é interessante. Eu penso o seguinte, realmente, se a gente for imaginar, qual é a real necessidade de uma criança usar o celular? Sendo que ele tem tudo à mão, pai, quando os menores, né? Pai e mãe tá sempre junto, se não tá, sabe onde está. Então não haveria necessidade. Mas lembra lá atrás que a gente falou da importância dele se sentir inserido no grupo? Hoje em dia, quase todas as crianças possuem celular. Então, já é um fato agravante isso. Infelizmente, para ser inserido, ele vai precisar ter um celular. Ele precisa de um celular. Tá? São raras as crianças que não têm. Ainda existe crianças que não têm, mas são poucas, né? São raras. E aí a gente precisa de pensar o seguinte, o que eu como pai, como mãe, o que eu posso fazer para poder tentar diminuir isso? Porque tirar do meu filho, eu não vou conseguir totalmente. Mas o que eu posso fazer? Criar alternativas, buscar fazer mais isso aqui, ó, esse tipo de artesanato, de construir brincadeiras, de levar a hora que for fazer uma culinária, leva o filho junto para fazer, vamos fazer um bolo, vamos fazer uma pipoca. Ou seja, preencher mais o tempo da criança com outras coisas que não seja somente o celular. E se a gente cria atividades, a gente consegue fazer com que o celular não tenha tanto esse peso, esse valor. Exatamente. Então a gente está preenchendo esse tempo dele. Por quê? O celular é uma ótima distração para aquele tempo que você está disponível, livre, que não tem nada que fazer. Não é verdade? Sim. Isso não só para as crianças, para os adolescentes, para o mas adulto. também quando você vicia, você tem um monte de coisa para fazer e fica parado no celular, porque também tem muitas coisas interessantes para ver. Então, assim, para tirar isso, exatamente, quando é criança, é um adolescente, mais criança que eu digo, a gente consegue ter um controle um pouco maior. Já na adolescência, é o diálogo, é tentar realmente... Não adianta você falar, olha, você tem que ficar menos tempo, porque ele vai olhar certas coisas que a gente não tem acesso, a gente não tem o controle, mas tentar distrair, né? E uma missão que cabe aos pais e à família mesmo, o controle de tudo.
E ensinar, porque isso. ele tem um benefício, que já teve um programa até aqui na Canção Nova que a gente participou também, falando dessa questão da tecnologia, que ela tem um benefício e até quando ela pode me ajudar ou me atrapalhar, né? O que a gente precisa é muito do Espírito Santo de Deus para a gente discernir tudo isso. Então já quero encerrar o programa agradecendo a todos vocês pela participação e pedindo mesmo que o Espírito Santo seja ele o nosso condutor, que venha sobre nós, é isso que nós pedimos do Espírito Santo sobre nós, nos dando sabedoria, discernimento para educar, formar os nossos filhos, mas a graça também de perceber se eles estão sofrendo algum bullying, praticando, que sejas tu, Espírito Santo, a nos mostrar, nos revelar e nos dar a sabedoria da forma de agir. Nós pedimos o seu auxílio, mas também pedimos pelas mãos da Virgem Maria, que ela passe na frente. Mãezinha, passa na frente e conduz os nossos passos, porque nós queremos acertar e contigo, com o Espírito Santo, com Deus fica mais fácil. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Sexta-feira a gente se encontra para falar sobre conjuntivite, tá bom? Então fica aí atenta, a gente se vê. Deus abençoe. Reza um pouquinho aí agora com Manhã Viva. Ou, com amor vencerá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.